Fala, minha família, tudo bem? Bruno Green na área. Vamos lá para mais um dia de análise de jogos em busca das melhores odds do mercado para a gente obter nossos lucros. Essa é a nossa apresentação aí, vamos direto para o bilhete do canal. Deixamos aí para essa sexta-feira, dia 3 de janeiro, uma tripla. Deixamos o Paris FC para vencer a sua partida. O jogo lá na Escócia do Adriolines contra o Falkir para sair mais de gol e meio na partida. E o jogo do Valência contra o Real Madrid também para sair mais de gol e meio na partida. Esse bilhete com odd aí por base de 1,77, infelizmente aí ficou no red, ficou quebrado, justamente pro jogo aí do Paris aí, e teve também um adiamento de um jogo aí na Escócia. Vamos lá, comentar como é que foi a nossa sexta-feira. A gente havia separado uma grade aí com 9 jogos, porém houve 2 jogos que foram adiados. O primeiro está demarcado aqui no aplicativo, foi lá na Championship, na Escócia. O jogo na segunda divisão, a gente ia trabalhar em 1,5 gol, foi adiado. E o segundo jogo, ele saiu da grade aqui, porque reagendou para um período aqui um pouquinho distante da grade que a gente consegue trabalhar aqui na plataforma. Foi o jogo do Nacional contra o Porto, que a gente ia trabalhar com o Porto para vencer a partida. No caso, então, eram 9 jogos, com os 2 jogos adiados. A gente ficou aí com 5 greens, que trabalhamos em 7 jogos. Reduziu 2, trabalhamos em 7. Ficamos com 5 greens e 2 reds pelo meio do caminho. Vamos dar uma olhadinha em como foi? Primeiro jogo, a gente trabalhou na Liga do Chipre, no jogo do Ares contra o Omônia. Trabalhamos com Ares para vencer a partida, o bilhete bateu. Segundo jogo, na Liga dos Campeões aí na África, no jogo do Belouridade, da Argélia, contra o Al Ali do Egito, trabalhamos aí com Al Ali na chance dupla. Infelizmente aqui foi o primeiro red do dia. O segundo red foi na Liga 2 aí, na Liga 2 da França, no jogo do Paris FC contra o Martins. Trabalhamos aí com o Paris FC para vencer a partida. Aqui foi o segundo red do dia. A equipe aí começou vencendo por 1-0, tomou um empate aí e já indo para o final, caminhando no segundo tempo, tomou a virada. Inclusive, conseguiu a equipe da casa, o Paris, botou uma bola na trave, perdeu uma quantidade imensa de gols, não conseguiu fazer aí o segundo gol, acabou perdendo a partida, ficamos nesse red aqui. No jogo aí, até comentando na Liga dos Campeões aí na África, no joguinho entre as duas equipes, o gol também foi saindo no finalzinho da partida, já estava indo para os acréscimos, se eu não me engano, acabou saindo o gol aí, o Al nem conseguiu empatar, então os 2 reds aí do dia. Indo aí para o Marrocos, no Botola Pro, no jogo do Shabab Mohamedia contra o FUS Rabat. Trabalhamos com o Rabat para vencer a partida, o bilhete bateu. Indo para a Championship aí, esse jogo aqui foi um jogo adiado, vamos pular. Indo aí para a La Liga, na Espanha, no jogo do Valência contra o Real Madrid. Trabalhamos para sair mais de primeira partida, o bilhete bateu. O Valência começou vencendo a partida aí, né? Conseguiu vencer até os 70 minutos aí do segundo tempo. Aí o Real Madrid conseguiu empatar e no finalzinho da partida conseguiu a virada. Dando sequência, indo para a Ligue 1 lá na França, no jogo do Nice contra o Rennes, trabalhamos para sair mais de gol na partida, o bilhete bateu. E para fechar a grade do dia aí, na Liga de Portugal, no jogo do Vitória de Guimarães contra o Sport, que trabalhamos para sair mais de gol na partida, o bilhete também bateu. Resumindo a grade então, eram 9 jogos, diminuiu para 7 com os 2 adiamentos. Dos 7, a gente ficou com 5 greens e 2 reds pelo meio do caminho. Então vamos trabalhar no nosso sabadão aí, que se Deus quiser vai ser um sábado de vitória aí nas nossas vidas, não só nas nossas apostas. Sábado aí, dia 4 de janeiro. O que eu trouxe para esse sábado aí para a gente operar? Uma grade com 10 jogos, a meu ver, são jogos de valores para a gente obter nossos lucros. Vamos lá para o primeiro. Liga da Austrália, os 2 primeiros jogos. O primeiro é às 3 horas da manhã. Temos o jogo aí do Newcastle Jets enfrentando o Sydney FC. Momento aí, as equipes aí. A equipe visitante é a 9ª colocada, a equipe da casa é a 11ª. Momento aí da equipe da casa. Nos últimos 5 jogos, vem de uma vitória e 4 derrotas. A equipe visitante, nos últimos 5, vem de 2 derrotas, 1 empate e 2 vitórias. No confronto direto entre essas duas equipes, nos últimos 5 jogos, eu tenho 3 vitórias do Sydney e 2 do Newcastle. O que eu venho trabalhar aqui? Mercado de gols. Austrália, eu não me envolvo em outra coisa aqui, eu não sei mercado de gols. Nos últimos 5 confrontos entre essas duas equipes, bateu mais de gol e meio em todos. Últimos 5 jogos do Sydney, mais de 1,5 gol em todos. E últimos 5 jogos do Newcastle, mais de 1,5 gol em 4. Então acredito aí que pelo menos 2 golzinhos a gente consiga ver nessa partida, pagando bilhete por volta de 1,13, é para sair mais de 1,5 gol bilhete para esse jogo. Próximo jogo, vamos para o segundo jogo aí na Austrália, no horário de 5h35 da manhã. Temos o jogo aí do Melbourne Victor enfrentando o WS Wanderers. As duas equipes aí, respectivamente, são a 6ª e a 7ª colocada da tabela. Momento da equipe da casa, nos últimos 5 jogos, vem de 2 vitórias, 1 derrota e 2 empates. A equipe visitante vem aí de 1 empate, 1 derrota e 3 vitórias.
No confronto direto, nos últimos 5 jogos, eu tenho aí um empate pelo meio do caminho, 3 vitórias para a equipe visitante e uma vitória da equipe da casa. Venho operar aqui também em mercado de gols. Nos últimos 5 jogos entre essas duas equipes, mais de gol e meio em 4 jogos. Últimos 5 jogos da equipe visitante, mais de gol e meio em todos. E nos últimos 5 jogos da equipe da casa, mais de gol e meio em 4. Bilhetinho, então, para essa partida, a meu ver, para ficar tranquilo, para sair mais de gol e meio pagando por volta de 1,18, bilhetinho para esse jogo. Próximo jogo, vamos operar aí na Premier League da Inglaterra. Tem uma sequência aí com 3 joguinhos aí. O primeiro jogo, no horário de 9h30 da manhã. Temos o jogo aí do Tottenham enfrentando o Newcastle. Momento aí, a equipe visitante é a quinta colocada. A equipe visitante... Opa, vamos lá, perdão, rebobina aí. O Newcastle é a equipe visitante é a quinta colocada. A equipe da casa é a 11ª colocada. Momento do Tottenham, nos últimos 5 jogos, vem aí de duas vitórias, 2 derrotas e um empate. O Newcastle, nos últimos 5 jogos, vem de 5 vitórias. No confronto direto entre essas duas equipes, nos últimos 5 jogos, eu tenho oscilações. Eu tenho um empate pelo meio do caminho, resolvidas após as penalidades. Eu tenho aí 3 vitórias do Newcastle e uma do Tottenham. O que eu venho me envolver aqui? Em mercado de gols. Nos últimos 5 jogos entre essas duas equipes, bateu mais de gol e meio em todos. Últimos 5 jogos do Newcastle, mais de gol e meio em todos. E últimos 5 jogos do Tottenham, mais de gol e meio em 4. Bilhetinho aí para essa partida, tá pagando esmagado, mas eu considero a melhor situação, pagando por volta de 1,10, eu deixo para sair mais de gol e meio, bilhete para esse jogo. Bruno, tem valor comprar uma ambas? Até tem, mas eu vou ficar de fora por considerar que às vezes pode ter um placar aqui de 2-0 para um lado ou 2-0 para o outro e acabar não saindo um golzinho para um dos dois lados. Eu prefiro ficar de fora, tá pagando por volta de 1,32. Tem um certo valor, mas eu ainda prefiro comprar o bilhete mais esmagado aí. Eu considero mais o valor nessa odd para mais de um gol e meio. Pode acontecer de bater ambas? Pode, mas eu fico garantido aqui, acredito que pelo menos 2 golzinhos a gente consiga ver. Próximo jogo, no horário de meio-dia, vamos lá, continuando na Inglaterra, jogo do Aston Villa enfrentando o Leicester. Momento aí, a equipe da casa é a 9ª colocada, a equipe visitante no momento é a penúltima colocada. O Leicester subiu aí da 2ª divisão para a primeira nessa temporada. Momento do Aston Villa, nos últimos 5 jogos, vem de 2 derrotas, 2 vitórias e um empate. O Leicester, nos últimos 5, vem de 1 empate e 4 derrotas. No confronto direto, nos últimos 5 jogos, eu tenho oscilações. Eu tenho aí 3 vitórias do Aston Villa, uma do Leicester e um empate pelo meio do caminho. O que eu venho buscar aqui? Considerando aí que o Aston Villa está vivendo um momento um pouquinho instável, eu não venho buscar essa vitória seca, eu venho trabalhar também em mercado de gols. Acredito que a gente consiga ver pelo menos 2 golzinhos. Por quê? Nos últimos 5 jogos entre essas duas equipes, mais de gol e meio em 4. Últimos 5 jogos do Leicester, mais de gol e meio em todos. E últimos 5 jogos do Aston Villa, também mais de gol e meio em todos. Bilhetinho para essa partida, para sair mais de gol e meio, pagando por volta de 1,16 é o bilhete para esse jogo. Próximo jogo, continuando na Inglaterra, no horário de meio-dia, temos o jogo aí do Manchester City enfrentando o West Ham. Momento aí o City, a equipe da casa é a 6ª colocada, o West Ham no momento é a 13ª. Momento do City, nos últimos 5, vem de 3 derrotas, 1 empate e 1 vitória. O West Ham, nos últimos 5, vem de 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. No confronto direto, nos últimos 5 jogos, eu tenho 5 vitórias do Manchester City. O que o Bruno veio comprar aqui? Eu venho buscar a vitória do City. Eu considero uma equipe muito melhor tecnicamente. Eu vi o último jogo, que foi do Liverpool contra o West Ham. O West Ham foi uma equipe que foi totalmente dominada, jogando em casa. A equipe não conseguia se projetar, atacar, era muito frágil, uma equipe muito frágil tecnicamente. Ao meu ver, tem até jogadores ali que poderia estar até numa melhor colocação na Liga da Inglaterra, mas está vivendo uma temporada ali muito estável e eu acredito aí que o City jogando em casa, eu venho comprar essa vitória. Vive um momento ruim? Vive, mas mesmo assim, jogando em casa, diante dos seus domínios, enfrentando uma equipe que, ao meu ver, pelo último jogo que jogou contra o Liverpool, muito frágil, eu venho acreditar nessa vitória aí do Manchester City, pagando por volta de 1,31, eu deixo como bilhete para esse jogo. Próximo jogo, vamos lá para Israel, no horário de meio-dia e meia. Temos a equipe aí do Maccabi Tel Aviv enfrentando o Ashdod. Momento, a equipe da casa é a 2ª colocada, a equipe visitante é a penúltima colocada, 13ª. Momento da equipe da casa, nos últimos 5, vem de 4 vitórias e 1 empate. A equipe visitante, nos últimos 5, vem de 1 empate e 4 derrotas.
No confronto direto entre essas duas equipes, nos últimos 5 jogos, eu tenho 4 vitórias aí da equipe da casa e um empate pelo meio do caminho. Poderia aqui me envolver comprando a vitória da equipe da casa? Poderia, seria uma boa situação, mas por eu já trabalhar algumas vezes aqui no Maccabi Tel Aviv, ele me deixar na mão enfrentando equipes de um pouquinho mais de baixo de tabela e acabar empatando, eu vou preferir ficar aqui em mercado de gols. Eu acredito que o Maccabi venha para vencer, e se vencer, eu acredito que saia mais de um gol e meio. Mas eu prefiro, como eu mencionei, atuar em gols. Dá uma olhada. Nos últimos 5 jogos entre essas duas equipes, bateu mais de gol e meio em todos. Últimos 5 jogos da equipe visitante, mais de gol e meio em todos. E últimos 5 jogos da equipe da casa, também mais de gol e meio em todos. Bilhetinho, então, ao meu ver, para ficar tranquilo, pagando por volta de 1,20 é para sair mais de gol e meio na partida, bilhete para esse jogo. Próximo jogo, vamos lá, vamos voltar para a Premier League na Inglaterra, no horário agora de 2h30 da tarde. Temos o jogo aí do Brighton enfrentando o Arsenal. Momento aí, a equipe visitante é a segunda colocada, a equipe da casa é a 10ª. Momento do Brighton, nos últimos 5 jogos, vem de uma derrota e 4 empates. O Arsenal, nos últimos 5, vem de um empate e 4 vitórias. No confronto direto, nos últimos 5 jogos entre essas duas equipes, eu tenho aí uma vitória do Brighton, 3 do Arsenal e um empate aqui pelo meio do caminho. Venho trabalhar também em mercado de gols. Não vou confiar no Arsenal jogando fora de casa e muito menos no Brighton jogando em casa, enfrentando uma equipe melhor tecnicamente. Prefiro trabalhar em gols. Nos últimos 5 jogos entre essas duas equipes, mais de gol e meio em todos. Últimos 5 jogos do Arsenal, mais de gol e meio aí em 3. E nos últimos 5 jogos do Brighton, mais de gol e meio em 4. Bilhetinho aí para sair mais de gol e meio, vamos dar uma olhada. Pagando por volta de 1,26 é o bilhete para esse jogo. Próximo jogo, vamos lá. Copa do Rei, lá na Espanha, às 3 horas da tarde. Temos o jogo aí do Barbastro enfrentando o Barcelona. Momento aí, equipe da casa, nos últimos 5 jogos, vem de uma derrota, um empate e 3 vitórias. O Barcelona, nos últimos 5, vem aí de um empate, 2 vitórias e 2 derrotas. No confronto direto, eu tenho um histórico aqui, no ano de 2024, ano passado, eu tenho uma vitória aqui do Barcelona por 3-2. O que eu venho comprar aqui? O Barcelona, uma equipe de primeira divisão, enfrentando o Barbastro, a equipe da casa, que é uma equipe de quarta divisão aí na Espanha. Sem mais, eu venho comprar essa vitória do Barcelona, pagando por volta de 1,11 é o bilhetinho para esse jogo. Próximo jogo, vamos lá, para a Ligue 1, na França, às 5 horas da tarde. Temos o jogo aí do Lyon enfrentando o Montpellier. Momento, a equipe da casa é a sexta colocada, a equipe visitante no momento é a lanterna da competição, a 18ª. Momento do Lyon, nos últimos 5 jogos, vem de uma derrota e 4 vitórias. O Montpellier, nos últimos 5, vem aí de 2 empates e 3 derrotas. No confronto direto, nos últimos 5 jogos entre as duas equipes, eu tenho aí uma vitória do Montpellier e 4 vitórias do Lyon. O que eu venho comprar aqui? A vitória do Lyon. Considero uma equipe melhor tecnicamente, jogando em casa diante de seus domínios, eu venho buscar essa vitória. Vive o melhor momento. Bilhetinho aí, pagando por base de 1,35, é o Lyon para vencer a partida como bilhete para esse jogo. Para a gente encerrar o dia aí, vamos lá, novamente para a Copa do Rei, no horário de 5h30 da tarde, aí na Espanha, o jogo do Marbella enfrentando o Atlético de Madrid. Momento aí, a equipe da casa, nos últimos 5, vem de uma derrota, 2 empates e 2 vitórias. A equipe visitante, nos últimos 5 jogos, 5 vitórias. No confronto direto, eu tenho 2 joguinhos aqui no ano de 2009, onde eu tenho 2 vitórias do Atlético de Madrid. O que eu venho buscar aqui? Atlético de Madrid, mesma situação do Barcelona, uma equipe aí de primeira divisão na Espanha, enfrentando o Marbella, que é uma equipe de terceira divisão. E eu venho também comprar a vitória da equipe do Atlético de Madrid, dentro dos 90 minutos. Pagando o bilhete aí por base de 1,21, eu deixo o Atlético de Madrid para vencer a partida, bilhete para esse jogo. Rapaziada, desculpa aí se o vídeo foi falado de forma rápida, porque eu não queria deixar se alongar como foi ontem. Acho que o vídeo de ontem bateu 17 minutos, esse aqui vai bater um pouquinho menos, tá bom? Para não ser muito maçante. Bilhete do canal é pra gente encerrar. Tô deixando novamente uma tripla. Deixando no jogo do Melbourne Victorious contra o WS Wanderers para sair mais de gol e meio. Aston Villa contra o Leicester também para sair mais de gol e meio. E o Lyon para vencer a sua partida. Esse bilhete triplo aí deu uma odd por base de 1,85 e é o bilhete do canal para esse sábado. Amanhã eu venho comentar como foi essa grade do sábado e passar os jogos para domingo. Mais uma vez aí, só quero agradecer a audiência de cada um de vocês. Aos novos inscritos, sejam muito bem-vindos. A quem está comigo desde sempre aí, seja no Grilo no Red, minha gratidão, meu muito obrigado. Obrigado também por cada comentário, tá bom? Então, mais uma vez aí, meu abraço no coração de cada um de vocês. Fiquem com Deus e até a próxima.